Olá pessoal, está no ar o Pautando e Comentando, programa que debate assuntos da sociedade presentes nos campos das artes. Então, vamos aos destaques do programa de hoje. A identificação e o diagnóstico do transtorno de espectro autista. Autismo nas séries e livros, como a temática é abordada nas obras. Para entender melhor o transtorno de espectro autista, conversamos com a psicóloga Ana Jéssica de Souza. A vida dos autistas tem sido cada vez mais debatida em diversos contextos. Eles estão em todos os locais, nas universidades, no mercado de trabalho, na mídia e muito mais. Hoje vamos falar do autismo nas séries e nos livros. Ainda vamos conversar com a psicóloga Ana Jéssica Souza e também com o autor Thiago Zenetin, autor do livro Coisas de Gabriel. Só que antes disso, vamos entender um pouquinho sobre o autismo. O transtorno de espectro autista é um quadro de pessoas que podem possuir características de déficit na comunicação social, desde o aspecto não verbal, como na reciprocidade socioemocional. Entre os tipos de comunicação estão movimentos contínuos, hipersensibilidade e interesses fixos. Os transtornos são condições permanentes, assim para a vida inteira, podendo surgir tanto no nascimento como ser desenvolvido ainda na infância. A identificação do transtorno do espectro autista é visível muitas vezes em bebês entre 1 e 2 anos de idade. Só que isso não é uma regra, podendo ser diagnosticado antes ou depois. É comum que a partir dos 12 meses as crianças autistas demonstrem mais interesse em objetos do que nas pessoas. E eu perguntei à psicóloga Ana Jéssica Souza por que ocorre o diagnóstico tardio e as mudanças no diagnóstico ao longo dos anos. Confira a resposta dela. Olá, me chamo Ana Jéssica, sou psicóloga clínica e atualmente trabalho diretamente na intervenção precoce do autismo. O autismo, graças aos avanços da ciência, os avanços dos estudos, hoje é possível se fechar um diagnóstico mais cedo, a partir por volta aí dos 18 meses é possível. Hoje, não necessariamente realmente ter um diagnóstico fechado para se iniciar as intervenções. Por isso que as pessoas estão buscando mais as intervenções precoces, que se trabalhar realmente com a criança quando você percebe que a criança tem um atraso no desenvolvimento, quando o pai ou a mãe percebe que aquela criança, comparada às outras crianças, ela não está no nível adequado para aquela idade. Ao longo desses anos, houve mudanças significativas no diagnóstico. Inclusive, nesse ano de 2022, em janeiro de 2022, entrou em vigor a nova classificação, o CID-11, na Classificação Internacional das Doenças. Mas, Ana, o que muda entre o CID-10 e o CID-11? Quais são os benefícios para as famílias com essa nova atualização que entrou em vigor? Antes do CID-10, o transtorno do espectro autismo, o CID-10 poderia ser englobado tanto com autismo como também com síndrome de Asperger ou outras classificações também. Hoje, no CID-11, o transtorno do espectro autista, ele é classificado em um único código. Ou seja, para que serve esse único código? Para toda a equipe médica poder trabalhar de uma mesma conduta. Quando o médico pegar lá o relatório do seu filho, ele vai conseguir identificar exatamente o que é que seu filho tem, quais são os sintomas. E a gente falou sobre o diagnóstico tardio e tem um livro que fala sobre isso no VT, que vamos ver agora. Inclusive, também citamos outros livros que tratam sobre o espectro em diferentes contextos. Confira. Na literatura, o autismo também já foi abordado em diversas obras. Hoje separamos 3 livros da temática para conversarmos com vocês. Eleanor Oliphant está muito bem, de Gail Honeyman. O livro de estreia da escocesa Gail Honeyman, Eleanor Oliphant está muito bem, foi revelado através de um concurso literário e desde então vem conquistando excelentes críticas e uma bela carreira internacional. Aos 30 anos, Eleanor Oliphant trabalha na área administrativa de uma empresa de design e leva uma vida solitária, mas feliz. Apesar de ser alvo de bullying no ambiente de trabalho por sua aparência e hábitos peculiares, ela não sente falta de nada e parece perfeitamente à vontade com sua falta de habilidades sociais. Mas tudo muda quando ela conhece Raymond, novo funcionário na área de TI da empresa. E os dois, por acaso, salvam a vida de um senhor que desmaia no meio da rua. Com sensibilidade e muito bom humor, a autora conta a história de uma amizade que muda para sempre a vida de 3 pessoas muito diferentes, que descobrem que a melhor maneira de sobreviver é abrindo o coração.
O livro traz uma rara abordagem do autismo em adultos, com um relato engraçado, mas também dramático. Tudo isso em um contexto do cotidiano. O segundo livro é A Diferença Invisível de Mademoiselle Caroline e Juliette Danches. Marguerite tem 27 anos e aparentemente nada a diferencia das outras pessoas. Ela é bonita, vivaz, inteligente, trabalha numa grande empresa e mora com um namorado. No entanto, ela é diferente. Marguerite se sente deslocada e luta todos os dias para manter as aparências. Sua rotina é sempre a mesma e mudanças de hábito não são bem-vindas. Seu ambiente precisa ser um casulo. Ela se sente agredida pelos ruídos e pelo falatório incessante dos colegas. Cansada dessa situação, ela sai em busca de si mesma e descobre que tem um transtorno de espectro autista, a síndrome de Asperger. Sua vida então se altera profundamente. O próximo livro é Crianças de Asperger, história abrangente das ligações entre o autismo e o nazismo. Como os diagnósticos refletem os valores, as preocupações e a esperança de uma sociedade. O regime nazista massacrou milhões na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, classificando as pessoas de acordo com raça, religião e comportamento, além de condição física para tratamento ou eliminação. Os psiquiatras nazistas tinham como alvo crianças com diferentes tipos de deficiência, especialmente aquelas que demonstravam déficit de habilidades sociais, alegando que o Reich não tinha lugar para elas. Hans Asperger e seu colega austríaco Leo Kanner foram os primeiros médicos a introduzir o termo autismo como diagnóstico independente para descrever certas características do distanciamento social. Incrível, né? Eu já quero ler todos dessa lista. Além da literatura, outro formato que eu acho maravilhoso é o audiovisual, mais especificamente das séries de TV. E algumas séries também abordam o autismo. Confira só a seleção que fizemos neste VT. No campo das séries, a temática autismo tem sido abordada cada vez mais e com grande sucesso. Veja só. Atypical, a série britânica que estreou em 2017 e teve 4 temporadas, conta a história de Sam, um adolescente com autismo que decide arrumar uma namorada. A produção trata o autismo de forma sensível e com humor. A relação com a família e com a irmã também são abordadas com pitadas de drama e comédia. The Good Doctor, O Bom Doutor, é um drama médico que conta a história de Shawn Murphy, um jovem médico autista que passa a trabalhar como cirurgião em um renomado hospital, enquanto usa seus talentos para salvar vidas. Ele precisa a todo momento provar a sua capacidade. A série é um sucesso e já possui diversas temporadas, e até um spin-off vem sendo programado. E eu perguntei novamente à nossa psicóloga convidada quando procurar o diagnóstico e a partir de qual idade ele pode ser feito. Veja só. A partir do momento que você reparar que sua criança está com atraso no desenvolvimento comparado a outras crianças da mesma idade, você repara que o nível de desenvolvimento dela é inferior às outras, você pode sim buscar um tratamento e uma intervenção. As intervenções hoje, principalmente intervenções precoces, elas não necessariamente precisam de um diagnóstico. Quando a criança já tem um atraso no desenvolvimento, já podem ser iniciado esse tratamento. Então hoje eu deixo um alerta para os pais: observem suas crianças, observem o desenvolvimento delas comparados a outras crianças da mesma idade. E se vocês identificarem realmente algum atraso, busquem sim um tratamento, busquem sim um diagnóstico. Quanto mais cedo se fechar esse diagnóstico, melhor vai ser para a criança, para o desenvolvimento dela como um todo. Outra conversa que tive foi com o autor Tiago Zanetin, do livro Coisas de Gabriel. Este livro é um recorte sobre a ótica do autor de alguns dos episódios da vida do Gabriel. São passagens que ele se inspirou e, acima de tudo, ensinou Gabriel. Transformou sua visão de mundo, ora arregalando, ora inundando seus olhos. Veja só a resposta do Tiago sobre como surgiu a ideia do livro. Bom, a gente pode dizer que foi uma ideia coletiva, né? Coisas de Gabriel não eram coisas de Gabriel, eram apenas textos que eu postava nas redes sociais, prioritariamente no Facebook. Só um deles eu postei no Instagram, mas eram textos que eu postava nas redes sociais sem muito compromisso, sem um espaço cronológico definido, né? Eu não postava um por semana, um a cada 2 semanas. Eu escrevia em algum momento e postava. As pessoas liam, gostavam, diziam que eu deveria organizar isso em livro. Eu, a princípio, relutei, mas em algum momento,
juntando tudo, eu vi que o material tinha uma certa coerência, recompus os outros textos de abertura, de fechamento, e organizei isso em livro, e assim nasceu Coisas de Gabriel. Foi uma escrita pessoal, mas foi uma ideia coletiva. Sobre preconceito, o autor também não escondeu e esclareceu pra gente se ele e o filho já passaram por situações de preconceito. Confira. Sim, o Gabriel, por ser autista, já foi alvo de preconceito, sim. Uma dessas situações, inclusive, está registrada no livro. É uma das crônicas, né, que aconteceu na escola regular onde ele estudava. Hoje ele estuda numa escola clínica. E sim, já houve preconceito, houve situações em que pessoas muito próximas gostariam de ver o Gabriel muito longe. Existem olhares, existem rejeições, existe de tudo, né? Discretamente, veladamente na maioria dos casos, mas a gente percebe, a gente sabe o que é preconceito. E a gente tem que lidar da melhor forma possível, a gente tem que engolir, né? Porque o Gabriel não tem exatamente noção de que ele está sendo vítima de preconceito, né? A gente tem, e a gente tem que manejar de uma maneira que não passe ódio para ele, né? Pelo menos é assim que a gente enxerga. Quero agradecer a todos, mas Pautone Comentando vai ficando por aqui. A arte salva e esclarece. Valeu e até semana que vem.